Que o Senhor te abençoe, meu amado, nessa noite. Que o Senhor derrame sobre sua vida bênçãos sem medidas, sobre tua casa, sobre tua família. Queria saber se tem alguém que nos visita nessa noite. Tem alguém que nos visita? Aqui temos pessoas. Que Deus abençoe você, minha amada. Deus abençoe essa família aqui. Em nome de Jesus, Deus abençoe aqui, querido. Amém? Temos ali, Deus abençoe. Aqui no meio, Deus abençoe. Aqui 2 jovens, que o Senhor abençoe vocês. Aqui temos 2 pessoas também, que o Senhor abençoe no nome de Jesus, nossos visitantes. Amém? Se alguém pertinho aí puder dar uma bênção, né? Tudo bem, meu amigo? Paz do Senhor, Deus abençoe você, bem-vindo. Dê aí um cheiro, um abraço, um aconchego nessa pessoa que chegou até essa casa. Meus amados, na semana passada nós ministramos aqui uma mensagem muito abençoada, uma mensagem que fala muito aos nossos corações, uma mensagem necessária para esse tempo, um tempo de extremo embate entre a cultura do reino e a cultura do sistema, né? A cultura que nós professamos, né? Aquilo que determinamos como certo. Nós somos seguidores da palavra, somos aqueles que vão morrer em nome da palavra se necessário, né? Sermos martirizados como muitos apóstolos, discípulos foram em nome da palavra se necessário. E falamos de alguma unidade que Deus projetou, uma unidade santa, a partir da sua própria imagem, a partir daquilo que Deus é, né? Deus, Ele não é somente uma pessoa. Deus, Ele é trino, Ele se manifesta através de 3 pessoas na Trindade. Você vai ver em Gênesis Deus criando, e quando Ele cria, Ele diz, façamos o homem, né? Quando Ele responde ao profeta Isaías, Ele diz, quem há de ir por nós? Ele não fala quem há de ir por mim, quem há de ir por nós. Então a pessoa de Deus, ela é manifesta dessa forma, e nós trabalhamos esse mistério da unidade de Deus, e ainda tem coisa para falar sobre isso, né? Ainda tem coisa para falar sobre isso. A gente vai falar mais à frente, um pouco mais sobre unidade. Mas nessa noite, eu queria continuar falando sobre a mesa. Uma das unidades que nós falamos semana passada foi a unidade da mesa. Nós falamos da mesa aqui, falamos do partir do pão, falamos que Jesus, Ele é um dos entusiastas do princípio da mesa. Ele é um dos que fortalece esse princípio, porque todas as vezes que Jesus está compartilhando, Jesus está tratando corações, Ele entra nas casas, né? Quando Jesus ele opera milagres públicos, Ele mostra os seus sinais, mostra a sua força, sempre em público. Mas toda vez que Jesus quer tratar corações, Ele entra na casa. Ele entrou na casa de Marta e Maria, Ele entrou na casa de Zaqueu, Ele entrou na casa de Simão, Ele entrou na casa de Levi, o apóstolo Mateus. Ele entrou na casa de Pedro, de Tiago, de João e de tantos outros para tratar corações. E em nome de Jesus, Ele continua querendo entrar em casas para tratar corações. Porque o Senhor é aquele que está no meio da casa, Ele está no meio da mesa, Ele está na ceia da casa, Ele está no partir do pão da casa. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Existe esse mistério que tem a ver com a mesa, e nós vamos falar um pouco disso. Mas antes de chegarmos lá, para eu ler nessa noite o texto, existe um ensaísta do século passado, que ele escreveu um livro meditando sobre um outro grande livro que chama Dom Quixote. Ele escreveu essa meditação, e ele trabalhando ali naquele livro sobre o sentido da vida, sobre o que daria sentido à vida das pessoas, ele chegou a uma conclusão muito interessante, muito boa para a gente começar a pescar ali algumas ideias. Ele falou no final do seu livro dizendo assim: o homem, ele não tem como ser homem se ele for para si mesmo. Ele diz que só é possível ser homem se for para esse ser redundado em uma outra pessoa. Só é possível ser no outro.
e não em si mesmo. E ele fala uma frase lá, uma frase emblemática, uma frase muito boa, abençoadora, que ele diz assim: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim. Só é possível me salvar, só é possível ser salvo de mim mesmo, das minhas vontades, da minha solidão, desse monstro que tem dentro de mim, que muitas vezes quer consumir vida, esse monstro que tem dentro de mim, que quer se entregar às paixões, esse monstro que tem dentro de mim, que quer se entregar ao mundo, ao pecado, e uma vida consumidora, uma vida solitária. Só é possível, o ensaísta diz, me salvar disso, se eu encontrar propósito no outro. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos o Senhor falando que existem 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não é só esse mandamento. O mandamento supremo não para por aí. Porque o apóstolo João diz que só é possível amar a Deus sobre todas as coisas se eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Ele diz: como que eu posso amar a Deus que eu não vejo? E não conseguir amar o meu próximo que eu vejo. O apóstolo João, ele faz uma grande defesa da comunhão entre os irmãos. Veja bem, querido, isso tudo está associado a esse sentido que a gente busca. Porque esse mesmo ensaísta, ele disse assim: cara, e como que é possível a gente conseguir se livrar de todas essas coisas que a gente carrega? O ensaísta disse: olha, não é tão difícil. Todas as pessoas que tiveram uma experiência de quase morte conseguiram encontrar propósito no outro. Faz sentido. Imagine que você tivesse com seus dias contados. Está com seus dias contados, você está. Mas imagine que você soubesse que daqui uma semana você iria partir. O ensaísta fala sobre a ideia dos náufragos. Ele disse: olha, é preciso naufragar. É preciso que eu me desprenda, é preciso que eu entenda que uma hora eu vou morrer, eu vou virar um náufrago nessa terra para poder encontrar sentido. Porque se a gente começar a refletir na possibilidade da morte, na possibilidade do fim da existência, tudo que é supérfluo fica por terra. Se você soubesse que você tem 5 dias de vida, e eu perguntasse para você, o que você gostaria de fazer nesses 5 dias? Eu acredito que a grande massa dessa igreja gostaria de estar com sua família, com seus amigos, seus familiares, com as pessoas mais preciosas que Deus colocou do teu lado. Você iria correr para a igreja, aos pés do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. E você iria encarar esse final de vida querendo se aproximar e de repente reparar tempos, reparar histórias, reparar relacionamentos que foram sendo quebrados ao longo da sua vida, porque você consumiu a sua vida, porque você destinou a sua vida a um destino e a um propósito de repente que não é o mais importante, que não é talvez o mais sublime, que não é talvez aquele propósito que você diga assim: quando eu for para o céu, eu quero encontrar isso lá. Eu não acredito que essa igreja talvez queira subir aos céus para encontrar a sua casa, o seu carro, seus bens, seus valores, seus empregos, né? Não acredito nisso. Mas todas as vezes que eu penso em céu, eu penso nas pessoas. Eu penso que um dia eu vou estar me encontrando com Jesus, que um dia eu vou estar encontrando com a minha família. Eu quero minha família lá, em nome de Jesus. Vou lutar com todas as minhas energias para educar minha família no Senhor e para trazer o pão da presença para minha casa, para que um dia eles possam subir comigo. Eu quero poder encontrar Daniel, bater um papo com ele, como é que foi lá na cova dos leões. Quero poder encontrar Moisés, Abraão, pessoas. Porque o sentido da nossa vida, queridos, está em Deus e está nas pessoas. Eu não tenho como viver uma vida cristã desconectado das pessoas. Eu não tenho como viver uma vida cristã desconectado da igreja e da comunidade. Veja bem,
Eu estudei muito sobre doutrina da salvação. Estudei tanto que parei de estudar para não ficar doido de tanto estudar a doutrina da salvação, que é muito difícil aquilo ali. A gente chega na conclusão de que é Deus que vai desenvolver a salvação de cada um da forma que quer. Mas na doutrina da salvação tem 3 aspectos muito interessantes. Muito interessante. A gente entende lá que o fundamento da salvação é o amor de Deus, Pai. O amor de Deus Pai é um dos fundamentos. Porque Ele que ama, é Ele que ama o mundo e Ele que destina um projeto para o mundo. A gente aprende que a graça vem por meio de Cristo, que se entrega na cruz por nós. Então a maneira que houve salvação a todos nós foi porque Cristo foi lá na cruz e se entregou de graça. A gente não paga nada pela salvação. A gente só diz assim: Senhor, eu quero essa salvação, eu aceito o Senhor na minha vida, perdoa os meus pecados, eu me arrependo de tudo que eu vinha fazendo, de tudo que eu estou fazendo, e eu entrego minha vida ao Senhor. Amém, essa é a forma que Deus salvou. Mas a manifestação dessa salvação, a testificação dessa salvação, ela vem pela comunhão do Espírito. O grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito. A comunhão do Espírito Santo, ela precisa se manifestar no nosso meio. A comunhão do Espírito Santo precisa se manifestar na minha vida, para que a salvação ela seja completa na minha vida, para que haja plenitude do entendimento do que é salvação. Então eu preciso entender que eu sozinho, eu não consigo ser salvo. Eu sozinho, eu não consigo amar Deus. Eu sozinho, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Eu só consigo chegar a algum lugar se eu tiver acesso ao outro. Tem um poema muito bonito. Esse poema está até lá no meu Instagram. Ele diz assim: uma árvore não produz fruto para si mesma. Uma árvore não devora os seus frutos. Ela sempre produz para que alguém vá se beneficiar desse fruto. O poeta diz também que os rios, eles não bebem sua própria água. O rio, ele existe para que alguém vá lá e beba a água e consuma a água dele. Ele diz também que Deus fez o sol, mas o sol não brilha para si mesmo. O sol brilha para alguém, para uma terra, para uma lua, para dar existência às árvores, aos animais e trazer energia e vitalidade. E ele diz também que as flores, elas não produzem aromas para elas próprias respirarem, mas aquele aroma, aquele néctar, é para que os animais possam ir lá e possam se conectar, beber, consumir. E ele disse que é assim que deveria ser os homens. Os homens deveriam produzir frutos, água, aromas, para que pessoas pudessem estar se conectando. Mas os homens, por muitas vezes, eles são egoístas. Eles desenvolvem suas próprias paixões e perseguem essas paixões. Eles desenvolvem seus próprios destinos e perseguem esses destinos, que muitas vezes vão atropelando pessoas, amigos, irmãos, filhos. E quantos vão ficando no meio do caminho? Por conta das nossas paixões, das nossas visões acerca dessa terra. Mas eu quero dizer para você que você não vai subir com essas coisas, porque a traça corrói, diz a palavra. A traça corrói. A ferrugem destrói as coisas acumuladas. E o Senhor Jesus, de maneira simples, diz: acumuleis tesouro lá nos céus. A pessoa que está do seu lado hoje, meu querido, tem valor eterno. A alma que Deus colocou para você cuidar como filho tem valor eterno. Ela não vai se apagar nunca. Ela está na eternidade, queira você ou não. Essa pessoa, ela tem valor eterno. E o Senhor diz: trabalhem pelas coisas que têm valor eterno. Por quem você tem trabalhado? Pelo que você tem gastado as suas energias? E você tem gastado o seu tempo? E você tem projetado a sua vida? Para onde tem apontado o caminho da tua vida?
É uma pergunta que eu faço para você e você responda para você mesmo. Porque aonde está o teu coração, diz o Senhor Jesus, aí está o teu tesouro. Onde está o teu coração? Você que chegou até essa igreja nessa noite. Aonde estão depositadas as tuas energias, as fontes da vida, onde vão ser consumidas o teu vigor e os teus dias? Nós temos que começar a repensar sobre isso. Por isso eu quero continuar falando sobre a mesa. Em Êxodo capítulo 25, eu queria que jogasse na tela o versículo 23. Êxodo capítulo 25, versículo 23, eu quero falar sobre o princípio da mesa hoje. Na semana passada nós falamos o poder da mesa e falamos da unidade da mesa. Olha o que diz o versículo 25, capítulo 25, versículo 23. Deus, ele começa a dar instruções a Moisés acerca do tabernáculo. E ele vai falando tudo que tem que acontecer naquele tabernáculo, tudo que vai ter, todas as medidas, de onde ele vai tirar, qual o tipo de madeira, qual o tipo de ferramenta, de material de ferro, é ouro, é prata. E um dos pontos que existe dentro do tabernáculo, é isso que está no 23, diz assim, ó, também farás uma mesa de madeira de acácia. Essa mesa, alguns estudiosos dizem que a forma que ela tem hoje, essa forma, com 4 partes, né, formando ali uma mesa, foi projetado aqui nesse dia pelo próprio Senhor. Porque até então a gente tem algumas histórias da mesa, mas não dessa forma. E terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Pode passar o versículo 29, bota o 29. Bota o 29. E também farás os seus pratos, seus recipientes para incenso, suas galhetas, suas taças, e que se hão de oferecer libações de ouro puro, assim os farás. Tudo com muita qualidade o Senhor faz na mesa. Passa o versículo 30. E porás sobre a mesa o pão da propiciação, diante de mim perpetuamente. Meus queridos, quem projeta a mesa dessa forma que a gente conhece, foi o próprio Deus. E esse projeto de mesa, ele existe dentro do tabernáculo, para que o sacerdote pudesse estar ali, assentado. Ali tem vários utensílios da mesa. E ele coloca ali um pão abençoado, um pão que, quando a gente vai interpretar no hebraico, chama pão da presença. O pão da presença, o Senhor projetou para ele estar no meio da mesa, sendo colocado continuamente sobre a mesa. O pão da presença precisa estar nas nossas mesas. O pão da presença precisa estar na nossa casa. O pão da presença de Deus. E nós sabemos que o Senhor Jesus fala lá em João 6 que Ele é o próprio pão da vida. Ele é o próprio pão que desce do céu sobre nós. Esse Jesus, Ele precisa estar na mesa. Mas como que Ele vai estar na mesa? Se em muitas famílias não existe mais a mesa. Deus, Ele cria a mesa. Ele dá uma instrução ao homem, para que o homem esteja reunido à mesa, para que o homem coloque o pão da presença sobre a mesa, porque nós sabemos que a mágica acontece no partir do pão. A mágica acontece quando conversamos. Nós falamos aqui semana passada, quando compartilhamos, e o Senhor vai curando, o Senhor vai trabalhando. Há uma comunhão do Espírito sobre a mesa. Não se trata de refeições, não se trata de comer e beber, mas de estar juntos. Mas as nossas mesas, muitas vezes, meus queridos, têm sido substituídas por refeições rápidas, por fast food, refeições dispersas em frente das televisões, das telas. Quantas famílias eu já fui visitar? Quantas? E vi a criança sentada naquela cadeirinha, com uma cadeira projetada já com uma tela na frente dela. E pastor, mas ela só come se tiver a tela. Digo, ué.
Como é que os meus não comem assim? Como é que os meus não comem assim? Os meus comem sem televisão nenhuma, de boa. O meu pequenininho, quando ele está com fome, gente, tem 1 ano e 4 meses, 5, nem sei, quanto, meu amor? 5? 1 ano e 5? O menor, 1 ano e 5. Ele vai lá, irmão, ele pega a cadeira dele, e ele arrasta, e ele bota do meu lado. Quer comer. Eu boto ele já pega o cinto, ele já bota a mesinha dele. Eu pego a maioria das frutas que tem que ser cortadas. Algumas frutas tem que ser cortadas para ele não engasgar, mas tem fruta que não precisa ser cortada. Ele se vira, eu dou na mão dele e ele vai comendo. Manga, então, irmão, descasca a manga e entrega, que ele arrebenta na manga. Mas as telas, elas têm consumido. As crianças estão lá na frente, você vai e deposita a comida já cortadinha, o menino está sentado, vendo alguma coisa. Você vê que a gente tem substituído dentro dos quartos, as pessoas estão comendo dentro dos quartos. Não é para comer na mesa, vamos comer nos quartos, na cama, no banheiro, no carro. Não precisa nem comer no carro, a gente para ali, compra um fast food, resolve o problema. No escritório do trabalho, trabalhando ali, a gente vai comendo. E o princípio da mesa é quebrado pelo ativismo e pela perda do propósito. Aos poucos, o inimigo ele vai entrando. E aqui entra a segunda parte. Não sei se... Aqui, a segunda parte dessa ministração é a ausência da mesa. O trabalho em excesso. Pessoas que estão se gastando, se deixando gastar mais do que deveriam pelo trabalho. Ah, pastor, mas eu faço isso porque eu não quero voltar lá para casa. E aí você vai ficando fora de casa. Você vai gastando seu tempo fora de casa. Você quer chegar, era para chegar no horário para estar em casa, né, para fazer o seu trabalho espiritual, que é mais importante do que o trabalho secular. O trabalho espiritual é mais importante do que o trabalho secular. E aí você vai, não, eu vou ficar mais um pouco aqui, porque lá em casa vai dar trabalho. Lá em casa tem a minha família. Lá em casa tem um monte de coisa para fazer. Lá em casa eu tenho que cozinhar. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E você vai trabalhando em excesso. E aí vem o cansaço. E vem o esgotamento. E você vai arrumando essas desculpas que vão acontecendo na sua vida, que você vai criando esse monte de tralha, para que você não esteja à mesa, para que você não cozinhe, para que você não faça as coisas juntos em família. E o inimigo ele tem roubado. Essa ausência da mesa vai perturbar a sua vida, a sua família, a sua espiritualidade, seus filhos. Nós precisamos estar conectados. Em um mundo de high-tech, né? High-tech, alta tecnologia. Nós precisamos ser high-touch. Falando em inglês aqui. Altamente tocáveis. Precisamos tocar, abraçar, falar, ouvir, conversar. Nós precisamos disso, irmãos. Eu temo pelo que está vindo por aí, dessas crianças que estão se levantando, essas gerações que estão vindo altamente conectadas, que passam 5, 6, 7, 8 horas na frente de uma televisão, de um celular, de um tablet. Às vezes eu fico vendo alguns filmes, parece que aquilo ali vai acontecer. Aquelas pessoas que ficam dentro de cápsulas e projetam seus avatares porque não querem mais se conectar com nada. O marido chega em casa desconectado da mulher, a mulher chega em casa desconectada do marido, a mãe está desconectada dos filhos, os filhos estão desconectados dos pais. E a mesa tem sido quebrada. E por quê? Porque nós não temos dado sentido a isso. Nós não temos gastado energia no lugar certo. Nós não temos projetado nosso destino para o lugar certo. Estamos acumulando tesouros na terra.
e deixando de acumular tesouros no céu. Ô meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre o amor, se eu perguntar para você assim, você ama a sua família? Você vai dizer, eu amo, pastor. Eu amo. Eu amo. Só que assim, irmãos, eu tenho aprendido cada dia mais que amar não é palavras. Porque o apóstolo João, ele diz, filhinhos, não ameis só de palavras. Não fiquem falando que vocês amam, não fiquem falando que vocês amam, se vocês não fazem. E o amor, ele é um se doar, ele é um se gastar, ele é alguém que se entrega, que se esvazia, que é espremido até a última gota de suco que tem naquele limão. Você é espremido, espremido, espremido. Isso é o amor, você se entrega. E há recompensa para o teu trabalho, há recompensa para o que você faz. Todo o trabalho que é feito no Senhor, diz a palavra de Deus, não será em vão. E digo mais, haverá recompensa nessa terra, no nome de Jesus. O salmista diz, no Salmo 128, sobre a mesa. Hoje eu vou terminar no horário. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás e feliz serás e tudo te irá bem. Em nome de Jesus, recebe isso na tua vida, amém, querido? Tua esposa, aonde, irmãos? No interior da tua casa, será como uma videira frutífera, uma mulher frutífera que dá frutos. Teus filhos serão como rebentos da oliveira. Aonde, irmãos? Repita comigo de novo, aonde? Fala do Senhor, em nome de Jesus, bem forte. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Até aí, até aí, até aí. No nome de Jesus, teus filhos, tua esposa e você serão abençoados, serão como videira frutífera ao redor da mesa. Nós temos ainda na ausência da mesa, Lorival, coloca aí, deixa aí. Quero dizer para você, ser forte e corajoso e cumpre os teus deveres. Às vezes pessoas chegam para mim, pastor, não sei o que eu faço, estou meio perdido. Existe uma bússola na minha vida, irmãos. Assim, quando eu estou meio perdido, quando eu estou meio aéreo, vem assim na minha frente, cumpra os teus deveres. Cara, eu olho para os meus filhos, eu tenho deveres a cumprir. Eu olho para minha esposa, eu tenho deveres a cumprir. Eu olho para o meu trabalho, eu tenho deveres a cumprir. Cumpre os teus deveres, para de fazer o que tu quer. Porque o apóstolo Paulo, falando do amor, ele diz, quando eu era menino, eu agia como um menino. Eu ficava querendo que todo mundo fizesse a minha vontade, é assim que o menino é, né? O menino, ele suga, ele quer que todo mundo faça a vontade dele. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quando eu era menino, eu fazia essas coisas, mas eu cresci, e agora eu sou o homem. Irmãos, para ser homem bíblico, a vontade tem que morrer, para nascer aquilo que deve. O que você deve fazer, meu irmão, como marido? Qual é o teu dever, meu querido? Qual é o teu dever como esposa? Qual é o teu dever como mãe? Como pai? Abraça essa circunstância, meu amado, porque se você não salva ela, você não vai salvar a si mesmo. Não tem como ser bem sucedido lá fora e perder a casa. Não tem como ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida, diz a palavra. Uma família que não tem como, ela só é bem sucedida se primeiramente ela for bem sucedida dentro de casa. Por isso eu digo em nome de Jesus, levanta as tuas mãos assim, levanta as tuas mãos. Seja forte e corajoso, ser homem, receba do Senhor uma unção de ousadia nessa noite, para você cumprir os seus deveres. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Vamos seguir aqui, queridos, olha só. Tem uma outra coisa que tem derrubado as mesas.
A palavra de Deus diz em Provérbios 5:20. Coloca aí, em nome de Jesus. Não chame qualquer pessoa para a sua mesa. Não chame qualquer pessoa para a sua mesa. Nós vamos já ver aí que mesa é círculo íntimo. Provérbios 5:20. Diz assim: e por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher? E te abraçarias ao peito de uma estranha? Quantas mesas? Esse texto aqui de Provérbios 5, irmãos. Leia. Leia tudo que está aí no 5. E releia de novo. Porque até sobre a prosperidade ele fala aí. Que a mulher estranha tem derrubado a prosperidade do homem. Lógico, o cara está sustentando 2, 3 famílias. Tem uma vida dupla, tripla. Lógico que o dinheiro dele não dá. Nós não podemos permitir que a prostituição quebre a nossa mesa. O camarada chega totalmente alheio, com repulsa à esposa, com repulsa aos filhos, investiga. Cuidado, meu amigo. Cuidado com a mulher adúltera, cuidado com a prostituição, cuidado com a pornografia, cuidado com aquilo que tem tirado a tua paz dentro da tua casa. Tu não foste chamado para fazer tua vontade, mas para cumprir tua vocação, esforçando diligentemente para cumprir sua vocação, com todas as forças e energias espirituais que tem em Deus. É possível, pastor, cumprir a vocação em santidade? É lógico, meu amado. Quantos homens de Deus passaram por essa terra? Casaram, foram santos na sua casa, viveram 30, 40, 50, 60 anos, entregaram um matrimônio imaculado. Vários. Se eles conseguem, por que você não vai conseguir cumprir o seu chamado dentro da sua casa? Não permita que a sua mesa tenha estranhos. Cuidado com as más amizades. Cuidado com quem não tem nada para te dar, para te influenciar, só tem coisa ruim. Só tem conselho ruim, só tem ideia ruim, só te chama para o ruim. Isso não é amigo seu, meu amado. São Tomás de Aquino, um dos homens mais extraordinários que já pisaram nessa terra. Foi esse cara. Ensaísta, que muitas pessoas em vida tentam ler a sua obra, em vida toda e não conseguem. Ele disse o seguinte, sobre amizade. Ele diz em latim, idem vili, idem noli. Amigo meu é quem acredita nas mesmas coisas que eu acredito. E rejeita as mesmas coisas que eu rejeito. Esse eu posso considerar meu amigo. Esse eu vou conseguir entrar na intimidade. Esse eu vou conseguir um dia, de repente, que os meus filhos brinquem com os filhos deles. Porque os pensamentos são os mesmos. A colheita é a mesma. O destino é o mesmo. O compartilhar das ideias é o mesmo. Esse tem intimidade para ser teu amigo. Os outros que compartilham só sujeira com você, pornografia com você no seu celular, mais conversações, palavrões, brincadeiras diabólicas, esses não são teus amigos não. São enviados do capeta, do Satanás para quebrar a tua vida, meu amigo. Tira essas pessoas de perto de você. Não é para você andar com elas não. Ah, pastor, mas eu vou pregar para elas. Vá lá, prega a palavra e vai embora. Acabou. Dê lá a sua palavra na Bíblia, como profeta, como homem de Deus, como evangelista, que eu quero ver se eles vão te ouvir, se eles vão respeitar o evangelho na tua vida, que você vai lá e vai pregar, vai cometer, vai lá falar. Vai, não peques mais. Eu te perdoo, mas não peca mais não. Vai lá condenar o pecado deles, que eu quero ver se eles vão estar perto de ti. Essas pessoas não têm que andar com você. Você tem que andar com pessoas que compartilham as mesmas ideias. Cuidado com quem você chama para a sua mesa. Muitas pessoas já cometeram adultério, chamando amigos à mesa. Muitos, meus irmãos. Cuidado. Quero falar sobre os jovens. Vida dupla.
Os pais não sabem o que eles estão fazendo. Estão pecando e quebrando princípios dentro de casa. Aqui, ó. Aqui nas cadeiras dessa igreja tem filhos que estão escondendo dos pais coisas que eles cometem no celular. É, pastor? É. Tem coisas que acontecem, querido, que você nem imagina. Cuidado com seus familiares que não são crentes. Cuidado até com os que são crentes hoje. Cuidado. Dependendo do evangelho que ele acredita, ele pode acreditar só na metade da palavra. Porque hoje tem cristão que acredita só na metade da Bíblia. A outra ele rasgou. E para ele pode algumas coisas. Já tivemos casos aqui, de filhos que foram para a casa de um familiar. E lá na casa do familiar foram introduzidos à pornografia. Por tios, por primos mais velhos. E o garoto com 10, 11 anos agora está acessado, aguçado, caindo em pecado. Levanta, vamos lá, tira, bloqueia. Ele encontra um caminho, acessa de novo. 11 anos de idade. Confiem, cuidado. É por isso que eu digo, ó, me perdoe os adolescentes. Pesquisas apontam que a ausência da mesa entre os jovens nos Estados Unidos trouxe consequências altíssimas de delinquências, consumo de drogas e baixo rendimento nas escolas. Pesquisas apontam que 60% dos adolescentes, fizeram uma entrevista sobre a mesa nos Estados Unidos, sentem falta de comer à mesa com os pais. Foram pesquisar os adolescentes. Tem falta de comer à mesa com os pais. Gostariam de ter mais tempo com os pais. Gostariam de estar mais à mesa conversando com os pais. Na mesma pesquisa, olharam para os pais e para as famílias que têm refeições à mesa. 90% dos filhos tiveram sucesso. Continuaram cristãos, casaram bem, continuaram se relacionando com seus pais, mesmo depois de casados. Voltavam a se reunir em família para continuar comendo à mesa. Olha como o princípio da mesa é forte. 90% dos filhos que comem à mesa com os pais e depois saem de casa para formar suas famílias, eles voltam para se reunir com seus pais. Estão conectados. Eu sempre disse isso à minha esposa. Eu digo, calma, meu amor. Mas pensando sobre a adolescência, eu digo, calma. O adolescente, ele quer referência. Ele quer pertencer. Ele quer se encontrar, ele quer ver alguém que seja verdadeiro, que seja de verdade, que não seja de plástico, que não seja de geleia, que não seja hipócrita. O problema é que tem muito pai e mãe hipócrita, marido e mulher hipócrita. E aí uma camarada olha dentro de casa, o filho dele olha para ele dentro de casa, cego. Não é o mesmo que eu estou vendo lá na igreja. Papai lá na igreja é uma coisa, em casa é outra. Mamãe lá nas vizinhas é uma conversinha, tá tudo bem. Chega em casa, vira bicho. É lógico que o adolescente se desconecta disso. Ele quer encontrar a verdade. E ele pode até se desconectar você sendo verdadeiro, mas ele não é burro. Ele vai olhar lá para fora. Uma hora ele vai perceber que o que tem lá fora não presta. E ele vai olhar para os pais, ele volta. Porque é isso que o filho pródigo fez. O filho pródigo é um arquétipo de toda a família de um adolescente obstinado, rebelde. Uma hora ele volta. Porque na casa do pai tem essência, na casa do pai tem verdade, na casa do pai tem o pão da presença, na casa do pai tem a mesa, e ele não vai rejeitar isso, ele sabe que isso é bom. Então, meu querido, tudo começa em mim, dentro de mim, para que eu passe para o outro. Bota aí, Lorival, a mesa é círculo íntimo. Vamos para a mesa agora. Na mesa,
expressamos amor. O pai do filho pródigo, ele não é alguém que entra com a lei para cortar. Ele é alguém que entra com a graça para receber. Fala aos pais agora. Queridos, se seu filho está meio perdido, se seu filho está meio complicado, não use a lei. Use a graça. Chama para comer uma lasanha. Chama para comer um churrasco. Traz o menino para a mesa. Porque quando o filho pródigo volta, o pai diz: matemos um novilho e celebremos o retorno desse meu filho que estava perdido e foi achado. Na mesa do pai nós expressamos amor. Na mesa nós perdoamos e somos perdoados. Substitua a dor da rejeição e do abandono por valor que aquela pessoa tem. Olha o que diz em 2 Samuel 9:7. Coloca aí na tela. 2 Samuel 9:7. Está funcionando aí, não? Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. Eu te restituirei todas as terras de Saul, e tu comerás pão para sempre à minha mesa. O rei Davi aqui estava falando com Mefibosete, um dos filhos de Saul, um filho doente, um filho que sobreviveu à chacina da casa de Saul, um filho rejeitado por não poder andar, não poder ser um guerreiro, não poder ter os seus afazeres em casa, um filho rejeitado. Ele era um aleijado. Em certo ponto da Bíblia ele fala: eu me vejo como um cão morto. Eu não sirvo para nada. Às vezes tem filhos queridos nossos, irmãos, que estão por aí, rejeitados, abandonados, estão fora do nosso círculo íntimo, estão fora da mesa. Mas o Senhor restaura. O Senhor ele tinha uma aliança entre Jonatas e Davi ele cumpre a sua palavra e restitui a honra daquele menino, daquela família, o legado daquela família, e diz: você vai comer à mesa, você vai estar comigo à mesa. Traga de volta à sua mesa quem estava distante, perdido ou desonrado. Traga aquele filho de volta, traga aquele marido de volta, traga aquela esposa de volta que estava perdida. Traga as pessoas que se perderam à sua volta, querido, que talvez os relacionamentos foram quebrando, e você foi afastando, e aquela pessoa hoje está distante. Aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele filho. E de repente é hora de você começar a pensar nisso. Cara, eu vou botar ao redor da minha mesa. Eu vou trazer aquele filho de volta para a minha mesa. Vou me conectar com meu pai de novo. Pode ser que você tenha alguns dias, pode ser que você tenha um ano, pode ser que você tenha 50 anos pela frente. Mas cara, não fica desconectado dos teus pais, tua família, tua casa. Compra uma boa picanha, assa e vai comer à mesa. Pode aplaudir o Senhor, meu amado, em nome de Jesus. No Salmo 23, o famoso Salmo 23, versículo 5, diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O bom pastor, ainda que você esteja nos tempos difíceis, ainda que você esteja nos tempos mais perseguidores da sua vida, ainda que você esteja em tempo de tempestades, onde pessoas estejam atuando contra a tua história, Ele vai preparar uma mesa. Cara, eu me lembrei de uma história que aconteceu na Primeira Guerra Mundial.
Havia o exército inglês contra o exército alemão. E a Primeira Guerra Mundial é uma guerra que foi muito marcada pelas trincheiras. Eles ficavam dentro de escavações. E eles iam avançando aos poucos para poder conquistar o território inimigo. Mas diz a história que em certo Natal, havia o meio das trincheiras era conhecido como terra de ninguém. Isso é, se o cara saísse da trincheira e avançasse para a terra de ninguém, ele ia pegar uma bala lá no meio. Mas alguém do exército inglês levantou com uma bandeirinha branca no dia do Natal. E alguém lá do exército alemão disse: olha, tem alguém ali com a bandeirinha branca. Vamos lá ver o que é? E eles avançaram a terra de ninguém. E a história conta que esses dois soldados, eles começaram a conversar e disseram: vamos fazer uma trégua só no dia de hoje. Vamos fazer o Natal junto? E eles fizeram uma ceia no meio da terra de ninguém. Pode olhar essa história na internet. E eu me lembrei, literalmente, é preparar uma mesa. Porque o Senhor, Ele conecta. Ainda que a gente tenha tempos de guerra, meu amado, Ele pode conectar inimigos por meio da palavra e do partir do pão. E eles cearam no Natal. Ficou muito famosa essa história. O bom pastor prepara uma mesa na presença dos inimigos. Queridos, e aqui, indo para o fim dessa ministração, em João 6,35, diz assim a palavra de Deus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Na mesa, nós temos a responsabilidade de colocar o pão da presença sobre o altar. E aqui falo aos homens. Cadê os homens dessa igreja assim? Levanta a mão. Amém, queridos? Só os homens, dê um aleluia aí. Só os homens. Voz grossa, né? Forte. Força. Isso aí. É isso aí. Seja homem. Forte. Em nome de Jesus. Você é o homem da sua casa. Você é o líder. Você é o cabeça. Não deixe ninguém dizer para você que você não é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Amém, irmãos? O sacerdote, ele tem um símbolo bíblico. É um símbolo bíblico. A palavra de Deus diz, lá em 1 Pedro, que nós também temos um sacerdócio real. Em Apocalipse diz que nós fomos feitos reinos e sacerdotes. E o sacerdote bíblico é um sacerdote masculino. É um homem. Assim como o sacerdote tinha a responsabilidade. Para o tabernáculo, o sacerdote tinha a responsabilidade de levar ali o pão da presença todos os dias sobre aquela mesa. E ele colocava ali para que servisse de ato de libação ao Senhor. No outro dia o sacerdote ia lá, trocava aquele pão, colocava um pãozinho novo sobre a mesa. No outro dia ele ia lá, sobre a mesa de novo, um pãozinho novo. E um pãozinho novo. Todos os dias, continuamente, sobre o altar. Homem, você tem responsabilidade de colocar o pão da presença de Deus, de trazer Jesus para o centro da tua mesa. Você é o líder, você é o pastor, você é o homem que Deus chamou, vocacionou para ser o chefe da sua casa espiritual. Se você não faz, como é que você está cobrando para sua esposa fazer? Você é Adão? Você é filho de Adão ou é filho de Cristo? Adão é que colocava a culpa na mulher. A mulher, e a mulher, e não é nada comigo. Adão, a gente vai aprender. Tem uma palavrinha para os homens em agosto, não falte, está pronta já. Está pronta. Adão é o covardão. É o omissuzão, como diz o pastor Cláudio Duarte. É o omissuzão. Joga a culpa na mulher de tudo. Não é isso, queridos, que a palavra de Deus diz. O marido tem um papel redentor na casa. Ele é comparado a Cristo.
ele é comparado ao noivo. E é o noivo que dá a vida pela noiva. Não é a noiva que dá a vida pelo noivo, é o noivo que dá a vida pela noiva. O sacerdote coloca o pão da presença no altar. Então você, homem, em nome de Jesus, você tem a responsabilidade de trazer o pão sobre a tua mesa continuamente, no nome de Jesus. Quero ouvir um aplauso e uma glória a Deus aí. Aê, homens, vamos lá. Há um temor no meu coração, porque hoje a gente tem visto poucos homens e muitos meninos. Poucos homens e muitos meninos. Mas como, pastor? O cara tem 40 anos, tem profissão, é engenheiro, é advogado, é médico. Irmãos, idade não quer dizer maturidade. Eu digo para você que eu conheço pessoas de 15 anos que são mais maduras do que pessoas de 60. É possível? É lógico. É lógico que é possível. Basta que o de 15 não seja governado pelos seus sentimentos e emoções, e o de 60 seja governado pelos seus sentimentos e emoções. Isso aqui já é mais maduro do que esse. Então a gente precisa despertar. O homem precisa entender o papel dele. O homem precisa entender o destaque dele na casa. De relacionamento, de liderança, de colocar o pão da presença sobre o altar. Porque o Senhor, querido, está à porta. E Ele está batendo. E Ele está querendo ceiar. Ele está querendo fazer parte da comunhão. Ele está querendo fazer parte daquele momento, do partir do pão, do compartilhar. Ele quer estar na mesa. Jesus quer estar na mesa. Mas ninguém chama Ele para a mesa. Ele não é lembrado na mesa. Não é feito orações na mesa. Ele não tem um lugar de destaque. Se eu fosse você, até restituir o lugar de destaque, organizar a mesa, eu organizaria. Aqui senta o homem, marido, chefe da casa. Filhos, esposa. Projeta o imaginário dos teus filhos correto. Dê destaque para o seu esposo dentro de casa, mulher. Dê destaque para ele como pai. Não tire a autoridade dele. Não diga que ele é menor do que o que ele é. Não jogue ele para a omissão. Você está jogando ele lá para a covardia. Tudo que ele quer é sentar na cadeira da covardia. Pá! Depois que ele senta lá, meu amigo, é difícil tirar o homem de lá. Mas às vezes é você que está jogando ele lá. Então não faz isso. Não tira. Os teus filhos estão vendo tudo isso. Cada vez que tu tira, a menina um dia vai tirar. E a menina vai aprender assim, e a menina vai casar assim, e a menina vai fazer a mesma coisa assim quando ela casar. E o ciclo vai passando adiante. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus quer entrar na casa. Ele quer fazer parte da mesa. Tira o celular da mesa. Desliga a televisão da mesa. Que se silenciem as vozes. Muito barulho. Muitas vozes. É o YouTube, é o podcast, é não sei o que. Silenciem as vozes, para que a gente possa se ouvir. Que cesse o ruído. Não dá para ouvir. Se tiver ruído, se tiver alguém falando ali, se tiver alguém falando ali, se tiver alguém falando aqui, e aqui o pastor começa a falar e a mensagem não chega. Não chega a mensagem, você não vai entender. E está todo mundo desconectado. Então a gente precisa começar a entender o que Deus está falando. O Senhor, Ele quer entrar na mesa. Ele está à porta. Deixa Apocalipse 3:20 na tela. Ele está à porta, Ele está batendo. Ele quer cear com você e você com Ele, em família, em comunidade, na comunhão e no partir do pão. No amor de Deus, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito. Esse princípio da mesa, ele precisa ser elevado novamente. Ele precisa ser restaurado. Gostei que algumas pessoas durante a semana me procuraram. Pastor, muito bom. A mensagem foi entrando. Ontem eu estava aqui, ouvi pessoas falarem aqui da mesa. Olha só, começando a entender processos. Restaurar coisas antigas que às vezes as pessoas digam, os antigos não entendem. Não, irmãos, entendem muito. Quem não entende é a gente.
Eles entendem. Eles sabiam fazer as coisas. Eles sabiam como construir famílias, filhos fortes, meninas fortes. Eu bato palma para as gerações antigas. Quero aplaudir o Senhor por eles. Aplauda o Senhor pelas gerações antigas, querido. Glória a Deus. Essa semana eu não conhecia, eu fui pego de surpresa num vídeo de uma senhora de 88 anos que está abalando a internet aí. Está abalando a internet. 88 anos. Cumprindo seu ministério, dando sabedoria, conselho. E eu passei por aquele vídeo e ela falando ali para mulheres, ela falando, olha, porque o inglês, ele diz que my home, my castle, minha casa, meu castelo. Mas o judeu diz, my home, my wife, minha casa, minha esposa. Tendo por princípio a mulher. E ela diz o quê? Que a mulher, ela acendia o candelabro lá no judaísmo. Ela que acende o castiçal sobre a mesa. Por quê, queridos? Porque as mulheres é que iluminam a casa. As mulheres, elas trazem beleza. As mulheres, elas trazem, sabe, com aconchego. Elas são plenas dentro das suas casas. Nós precisamos restaurar isso. Temos falta, há uma geração que está vindo, que tem necessidade disso. De ver Cristo à mesa, de ver mulheres à mesa, de ver homens à mesa, se relacionando em família, em corpo, em comunhão, orando, profetizando, conversando sobre os problemas. Tem problema? Tem, mas nós vamos vencer juntos. Tem tempestade chegando? Tem, mas nós vamos enfrentar juntos as tempestades. Ninguém vai largar a mão de ninguém, nós somos uma só carne. Nós fizemos uma aliança, um compromisso. O casamento não pode acabar, o matrimônio não pode romper. As forças espirituais do mal não podem vencer a nossa família e a nossa igreja. Eu creio, querido, que você vai permanecer de pé, em nome de Jesus. Ainda que venham contra a sua vida, sua casa, seus filhos, você vai permanecer de pé. Nós estamos aqui, queridos. Essa igreja, ela tem se levantado como coluna, como atalaia do Senhor nessa área. E nós vamos continuar. Os nossos filhos estão aprendendo a palavra aqui do lado. A igreja tem incentivado você a estar na mesa desde do dia que a gente começou esse projeto. Está lá o material para você ficar em casa. E não é para o filho fazer sozinho, é para você fazer com ele. É para você gastar 15 minutos do seu tempo, que às vezes você não tem tempo. Não tem 15 minutos. Mas tem para várias outras coisas. E aí vai lá, ó, com seu filho. Esteja à mesa. Esteja à mesa. Os meus filhos, eles já me procuram. Papai, a catequese. Não esquece. Papai, a minha meditação. Papai, a catequese. Todo dia a Bruna e a Beatriz me pedem. Aí você pensa assim, pô, eles querem talvez o espiritual. Acho que não. Você ainda não tem entendimento para isso. Eles querem o pai. Eles querem 20, 30 minutos com o pai deles. É só isso. E é óbvio que nós, como pais, nós temos a sabedoria e o entendimento de aproveitar e começar a ministrar princípio, começar a ministrar entendimento bíblico, vida, conversar. Às vezes as conversas agora estão começando a ficar mais difíceis. Conversa sobre o universo, sobre a criação, sobre perguntas, né? Mas tem sido gracioso. Digo para vocês, meus amados, tem sido uma honra e uma oportunidade para mim poder cuidar da minha casa. Para mim eu vejo como um privilégio. E eu quero me gastar e me deixar gastar no altar da mesa. Hoje eu vinha pensando nessa ministração. Eu disse, Senhor, eu sei que Tu é o pão da presença. Mas, em algum sentido, nós somos, a palavra diz que Tu és o primogênito, nós somos os irmãos que vêm depois. Em algum sentido, nós também nos gastamos nesse altar.
Nós somos um pouquinho desse fruto, desse alimento que é passado adiante, que se gasta na mesa todos os dias. E que esse entendimento eu quero levar para a minha vida. Porque na hora que eu olhar para mim mesmo, começam a vir as murmurações e as reclamações da vida. Só há uma forma, querido, de prosseguir se gastando, é seguir o caminho de Maria, de José, dos homens de Deus que estão na Bíblia. Poxa, Maria, estava conversando com a minha esposa na sexta-feira. Ela conversando comigo, Maria, né, filho? Maria não foi conhecida na Bíblia como uma grande líder, né? Não foi. Mas o pastor Abraham Lincoln, ele tem uma frase para mim que sempre me marca. Eu leio essa frase todos os anos, perto do Dia das Mães, que diz que as mãos que embalam o berço, elas governam o mundo. Verdade, Maria não foi o maior líder que já existiu, não. Mas certamente, ela foi mãe do maior homem que já pisou na terra, do homem Deus. Pode aplaudir o Senhor, querido. Ela cumpriu a sua vocação, ela cuidou de Jesus com todas as forças delas. Ela teve Jesus, querido, alguns no estábulo, outros dizem na caverna, na pior noite, da melhor maneira. Quando eu fico imaginando num parto, hoje eu já fui todos os partos da minha esposa, eu estava lá, uma cesárea, 3 normais. A loucura que é aquilo, a dificuldade que é aquilo, a dor. Óbvio que tem maestria, tem milagre, tem espiritualidade no parto, tem. Mas é um momento de extrema tensão. E Maria estava ali, em cima de um burrinho, perto de parir, com as dores de parto acontecendo, as contrações vindo. E ela obstinada na sua vocação. Eu vou ser a mãe do Filho de Deus. Eu vou ser uma grande mãe. O menino nasce. Eles vão para o Egito pouco tempo depois, andando quilômetros e quilômetros para salvar o menino. Eles educam o menino boa parte da infância ali no Egito, dentro de uma cultura antiga, de uma cultura estranha. Imagina o trabalho que deu para Maria e José inculcar na mente de Jesus todos os dias. Deuteronômio 6, 3, 4, 5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Inculcando na mente do menino, inculcando na mente do menino. Quando o menino se apresenta aos 12 anos, ele estava dando aula para os mestres da lei. Você pensa assim, é porque ele era Deus? Não era. É porque ele teve pai e teve mãe que cumpriram suas vocações e seus propósitos. Amém, meus queridos? Fique de pé nessa noite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se Jesus anda lá pela tua casa. Não sei como é que está isso. Não sei como é que está a tua intimidade. Não sei se ele anda por lá. Mas eu sei que ele quer andar por lá. Ele quer cear contigo. Ele quer visitar a tua história. Ele quer visitar a tua família. Ele quer ser o pão que vai estar sobre a mesa todos os dias. Ele está batendo para entrar na tua casa. Ele quer se relacionar contigo. Quando Jesus quer curar feridas, Ele quer entrar. Quando Jesus quer salvar, Ele quer entrar. Ele entrou na casa de Zaqueu e salvou, curou, transformou. E eu queria fazer uma pergunta a você. Se você quer que Jesus entre na sua casa, assim, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira extraordinária, de uma maneira sublime, se você quer que Ele restaure, de repente, pessoas que se apartaram da sua vida, pessoas distantes, Mefibosetes, que se afastaram, que foram entregues à dor, ao abandono, e talvez isso não tenha acontecido ainda, e você precisa dar um passo de fé. Eu queria te chamar, vir aqui à frente para a gente orar por você, para que o Senhor te dê um espírito de ousadia, para você fazer aquilo que tem que ser feito. Te
te dá um passo de fé para você restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Dá um passo de fé para você de repente encontrar Jesus hoje aqui nesse altar. Você que está afastado, você que está de repente caminhou lá fora por caminhos longos e distantes da palavra de Deus. E hoje é um dia de restauração, uma noite talvez de novos começos para você. Talvez você precise recomeçar, né? Você tem andado até aqui num caminho errado e é um tempo de recomeço na sua vida, na sua história. Um tempo de reposicionamento, um tempo de restauração, um tempo de começar de novo. Em nome de Jesus, vem aqui, dê um passo de fé. Pastor, eu queria restaurar minha casa, sabe, pastor? Tem coisas que eu preciso fazer lá, tem passos que eu preciso dar, em fé, em ousadia, em coragem. Eu quero minha esposa de volta, pastor. Eu quero o meu esposo de volta, pastor. Eu quero meu filho de volta, pastor. Eu quero meu pai, que eu não falo há não sei quanto tempo, pastor. Eu quero a minha mãe, que eu estou apartada, pastor. Eu quero restaurar minha casa, o altar do Senhor, o pão da presença dentro da minha casa. No nome de Jesus, no nome de Jesus.